curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental. Michel Bruce Steven Barboni. Parte 2. Metafísica. 15. O argumento de McTaggart contra a realidade do tempo. M. Josué Mozersky. O argumento de McTaggart começa com a observação bastante simples de que há duas maneiras de caracterizar os momentos e os acontecimentos no tempo. Primeiro, podem ser passados, presentes ou futuros, caso em que formam o que McTaggart chama de série é uma série porque essas propriedades ordenam os acontecimentos uns com relação aos outros. Segundo, momentos ou acontecimentos podem se dar antes, simultaneamente ou depois de outros momentos/acontecimentos. McTaggart chama essa ordenação de série B. Essas duas séries diferem. As propriedades da série A são transitórias. Um acontecimento pode ser futuro, mas logo será presente e então passado. As relações da série B são permanentes. Se, por exemplo, é verdade que x se segue a y, então é sempre verdade que x se segue a y e não há nunca uma vez em que x preceda y ou em que x e y sejam simultâneos. Na série B, conclui McTaggart, não há uma mudança genuína, nenhuma variação temporal nos fatos, já que o que é verdade é sempre verdade. No entanto, McTaggart alega também que o tempo só pode existir se a mudança existir. Se o tempo é real, os momentos e os acontecimentos no tempo devem ser caracterizados pelas propriedades da série A. Resumindo, qualquer série que seja ordenada apenas pelas relações da série B não poderia ser temporal por natureza. O problema, segundo McTaggart, é que a suposição de que uma coisa exibe as propriedades da série A leva a uma contradição. Por um lado, essas propriedades são mutuamente incompatíveis. Se uma coisa é presente, por exemplo, ela não é passada nem futura. Por outro lado, cada acontecimento no tempo tem que ter todas as três propriedades da série A. Uma coisa presente, por exemplo, foi futura e será passada. McTaggart observa que se pode objetar que isso não é uma dificuldade, pois por certo não há contradição em supor que um acontecimento é presente, foi futuro e será passado. Ele responde como se segue. Suponha que um acontecimento, M, seja presente, foi futuro e será passado. Dizer que M será passado é dizer que, em algum momento futuro, T, M é passado. No entanto, como M é presente, não há um momento do tempo passado em que M seja passado. Porém, o próprio T acabará sendo passado e, quando for, M será passado num momento do tempo passado. Então, resulta que M não é passado num momento do tempo passado, mas é passado num momento do tempo passado, a saber T, e isso é uma contradição. Agora, é claro, vamos replicar que, quando T for finalmente passado, é possível que M seja passado num momento do tempo passado. Assim, não há contradição, mesmo que agora M não possa ser passado em nenhum momento do tempo passado. Essa réplica, diz McTaggart, reintroduz simplesmente a contradição porque se o próprio T será passado, então T tem que ser passado, presente e futuro em momentos diferentes. Mas cada um desses momentos será passado, presente e futuro, o que é uma contradição, a menos que suponhamos que são passados, presentes e futuros em momentos diferentes e assim por diante. Cada tentativa de eliminar a contradição leva de volta a ela. Assim, a série A não escapa da contradição e, portanto, não pode caracterizar coisa alguma. Mas o tempo é real só se os momentos e os acontecimentos forem caracterizados por propriedades da série A. Então, conclui McTaggart, o próprio tempo é irreal. O argumento de McTaggart é válido, mas há três fontes de preocupação a respeito de sua solidez. Primeiro, McTaggart apresenta a primeira premissa sem sustentação substancial. Na verdade, sua defesa é simplesmente a seguinte: suponho que seja universalmente admitido que o tempo envolva mudança. Não poderia haver tempo se nada mudasse. Mas mesmo que isso seja universalmente admitido, talvez a opinião universal esteja errada. Além do mais, isso não é universalmente admitido. Alguns filósofos argumentam que é possível tempo existir sem mudança. Adicionalmente, a segunda premissa tem sido questionada. McTaggart argumenta que se for sempre verdade, por exemplo, que um atiçador de lareira esteja quente na segunda-feira e frio na terça-feira, então nada muda porque a soma total de verdades permanece inalterada. Mas são as crenças, as sentenças ou as proposições que são verdadeiras. Em outras palavras, a verdade, seja qual for ela, é uma propriedade de entidades que representam alguma outra coisa. Mas será que uma coisa não pode ter uma propriedade para a qual não tenhamos uma representação? Afinal,
Podemos representar uma flor vermelha com palavras em branco e preto e, assim, pode ser que possamos representar um mundo em mutação com um conjunto de verdades eternas e imutáveis. Em outras palavras, parece que McTaggart está errado ao supor que a série B seja incompatível com a mudança real. Como resultado, muitos filósofos rejeitam a série A sem rejeitar a existência do tempo. Tais filósofos são tipicamente chamados de teóricos B. Finalmente, a premissa 6 é controversa. Muitos filósofos têm se perguntado por que devemos seguir McTaggart e analisar M será passado como M é passado em algum momento do tempo futuro. Pode ser que modificadores de tempo como foi e será não precisem de mais análises e sejam compreendidos melhor do jeito que são. Em outras palavras, se permitimos que descrições verbais do tempo como M é presente, M foi futuro e M será passado funcionem como básicas e fundamentais, então não surge nenhuma contradição que precise ser eliminada pela análise sugerida por McTaggart, porque todas essas descrições são mutuamente compatíveis. Os teóricos a consideram, como McTaggart, que a série B é inadequada como descrição do tempo, mas rejeitam sua alegação de que há uma contradição na série A. Até hoje, a maioria dos filósofos que pensam sobre o tempo são teóricos A ou teóricos B. Embora poucos concordem com toda a argumentação de McTaggart, quase todos os filósofos do tempo que vieram depois foram influenciados por ela. Esse é realmente um dos argumentos mais importantes da filosofia ocidental. Passado, presente e futuro são determinações incompatíveis. Cada evento só pode ser um ou outro, mas nenhum evento pode ser mais do que um. Se eu disser que qualquer evento é passado, isso implica que ele não é nem presente nem futuro, e assim também para os outros. E essa exclusividade é essencial para a mudança e, portanto, para o tempo. Pois a única mudança que podemos ter é do futuro para o presente, e do presente para o passado. As características, portanto, são incompatíveis. Mas todo evento possui todas elas. Se M é passado, ele foi presente e futuro. Se ele é futuro, ele será presente e passado. Se ele é presente, ele foi futuro e será passado. Assim, todas as três características pertencem a cada evento. A atribuição das características de passado, presente e futuro aos termos de qualquer série leva a uma contradição, a não ser que seja especificado que eles as tenham sucessivamente. Isso significa, conforme vimos, que eles as têm com relação a termos especificados como passado, presente e futuro. E estes, novamente, para evitar uma semelhante contradição, são características em relação a termos que devem por sua vez ser especificados como passado, presente e futuro. E como isso continua infinitamente, o primeiro conjunto de termos nunca escapa da contradição. A realidade da série leva então a uma contradição, e deve ser rejeitada. E como vimos que mudança e tempo requerem a série A realidade da mudança e do tempo deve ser rejeitada. E também a realidade da série B, já que ela requer tempo. Premissa 1. Se o tempo é real, então a mudança é real. Premissa 2. Se a mudança é real, então o que é verdade em um momento difere do que é verdade em outros momentos. Conclusão 1. Se o tempo é real, então o que é verdade em um momento difere do que é verdade em outros momentos. Premissa 3. Se momentos e acontecimentos forem caracterizados só pelas relações da série B, então não é o caso que aquilo que é verdade em uma ocasião seja diferente do que é verdade em outras ocasiões. Conclusão 2. Se não é o caso que aquilo que é verdade em uma ocasião seja diferente do que é verdade em outras ocasiões, então não é o caso que o tempo seja real. Conclusão 3. Se momentos e acontecimentos são caracterizados só pelas relações da série B, então não é o caso que o tempo seja real. Conclusão 4. Se o tempo é real, então não é o caso que momentos e acontecimentos sejam caracterizados só por relações da série B. Premissa 4. Se não é o caso que momentos e acontecimentos sejam caracterizados só por relações da série B, então momentos e acontecimentos têm propriedades da série A. Conclusão 5. Se o tempo é real, então momentos e acontecimentos têm propriedades da série A. Premissa 5. As propriedades da série A são mutuamente incompatíveis. Premissa 6. Se as propriedades da série A são mutuamente incompatíveis, então a atribuição de propriedades da série A a momentos e acontecimentos acarreta uma contradição. Conclusão 6. A atribuição de propriedades da série A a momentos e acontecimentos acarreta uma contradição. Premissa 7. Se a atribuição de propriedades da série a momentos e acontecimentos acarreta uma contradição, então não é o caso que momentos e acontecimentos sejam propriedades da série A.
Conclusão 7. Não é o caso que momentos e acontecimentos sejam propriedades da série A. Conclusão 8. Não é o caso que o tempo seja real.